valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhes transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se não permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor do serviço em que se encontram, merece a paz e a honra de Deus.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.316 edições, Programa Espírita Terceira Chamada, Grupo RBA, contribuindo para que você, querido ouvinte, sempre esteja ciente no que está acontecendo em todo o planeta Terra e fora do planeta Terra. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. Nascemos com objetivos bastante específicos: sermos felizes. A boa notícia, ela gera compreensão sobre as coisas de Deus. E o Terceira Chamada, trazendo esses conhecimentos analisados à luz da doutrina espírita, vem fazendo o seu papel há 24 anos. Por isso, jamais o desânimo. Sempre esteja em mente. Nós podemos fazer muitas coisas quando nós temos, de fato, ciência do que é Deus, compreendendo as suas leis, pois todos nós estamos dentro desse contexto. Então fique ligado conosco até o final desta edição. E falamos de conhecimentos. Conhecimentos traz qualidade de vida. Olha essa curiosidade. Quando não dormimos o suficiente, nosso cérebro começa a comer a si próprio. Meu pai do céu, essa eu não sabia! Estudo descobriu que faxina cerebral fica desregulada quando o sono é insuficiente, levando células saudáveis no processo. E nós sabemos que o nosso corpo de carne é um conglomerado de 10 trilhões de células. Como todo e qualquer ser vivente, quer sobreviver e viver no seu habitat. Por isso devemos dar descanso à nossa mente. Procure entender. Se você não descansar a sua mente, as células ficam fracas e possivelmente outras comerão as células saudáveis. Terceira chamada? Terceira chamada é ciência. Ciência é um direito de todos. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini, com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fiquem a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalharmos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam do seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo socorro do alto. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado. Afinal de contas, o espiritismo é aquela ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. E a AD, ela tem atividades de visitas a algumas instituições espíritas e não espíritas. E vamos dar o pontapé para o mês de outubro. Já está lá nas redes sociais.
que nesta quarta-feira o nosso querido amigo Nonato França estará no Centro Espírita Amigos Fiéis, ali no bairro do Telégrafo Sem Fio, e o nosso amigo Paulo Loreto estará no Tapanã, no Cetrasol. Você quer saber o endereço? Mora aí no entorno? Quer fazer uma visita? Aprender ainda mais? Então vá lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, que dá o endereço certinho dessas instituições. Não só delas, mas como de outras, porque nós também compartilhamos as redes sociais das instituições que fazem parte da AD. Detalhe, sempre sinalizamos aqui, não compartilhe plataformas digitais fake. Busque entender que você pode ser um grande colaborador da boa mensagem. Lembrando sempre que na cidade de Salinópolis, Pará, tem um centro espírita, sim, lá. Tem muita gente que diz, não, mas eu não sei onde é, mas é só procurar na página digital da AD. Olha o endereço do centro espírita em Salinópolis. Primeiro, o centro espírita se chama Videira de Luz. Fica localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, antiga Rua do Fio, ali no Trevo do Atalaia. Fica a 600 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira. A partir das 19h15, já tem gente lá para lhe receber de braços abertos. Também queremos comunicar aos nossos queridos ouvintes que no dia 28, agora, de outubro, 28 de outubro, será o segundo encontro Espírita Lírio do Vale AD, e será na estação Gasômetro a partir das 19 horas. Falaremos sobre fenômenos UFOs, como é que está a evolução do corpo humano. Bruno Miranda se fará presente, assim como Simone Batista, Palhaço Chantilly e tantas outras atrações. Então já fique aí na agendinha, 28 de outubro, 19 horas, estação Gasômetro, segundo encontro Espírita Lírio do Vale AD Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado nas boas informações do que está acontecendo no movimento espírita através das nossas plataformas digitais. Só um detalhe, o endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, já está fazendo uma viagem ao mundo da informação espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso, ele, o rei Roberto Carlos, Luz Divina. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o
abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus. É Jesus, é Jesus. Essa luz divina. É claro que é Jesus. É claro. Vamos a mais uma curiosidade do corpo humano? Conheça o seu corpo humano. Às vezes você tem alternativas de cura a partir de alguns detalhes que você tem. Olha essa aí. A saliva humana contém um analgésico chamado opiorfina, que é 6 vezes mais poderosa do que a morfina. E tem gente que não engole saliva, né? Tem que engolir de vez em quando a saliva. Afinal de contas, com esse calor ainda mais, algumas doenças chegam e aí você tem o resultado na ponta da língua. Fique de ouvido no rádio, porque terceira chamada é ciência e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, novamente com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Procure dar o mais que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. E você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar que receber. Ainda não percebeu isso? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegria, a maior felicidade que você possa conhecer em sua vida, a felicidade de dar. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online 24 de
setembro de 2023. Em carta, Frida Kahlo chama marido de feio e traidor. A pintora mexicana e ícone pop Frida Kahlo voltou a tomar as redes sociais em carta em que chama o marido, o também pintor Diego Rivera, de feio e, não vamos falar aqui, basta lá no diário. Autor Tainá Coelho, DOL, com informação Folha Preste. Não foi só Luísa Sonza que fez uma carta destinada ao companheiro depois de saber que foi traída. Frida Kahlo escreveu para o marido Diego Rivera sobre como se sentia a respeito de suas traições. Como você consegue seduzir tantas mulheres sendo um filha... Calma, não vou dizer tão feio. Escreveu na carta que viralizou nas redes sociais. A mensagem ainda dizia: não tenho medo da dor, e você sabe disso. Ela é quase inerente a mim, mas confesso que sofri, e muito, quando você me traiu. A cada vez que você me traiu, não só com a minha irmã, mas com tantas outras mulheres, como elas se deixaram enganar por você. A imagem com o texto foi publicada no perfil @Encontrando Forças e tem mais de 2 milhões de visualizações no TikTok. Você acha que fiquei possessa por causa da Cristina? Mas hoje confesso que não foi por ela, foi por você e por mim. Não nos enganemos, Diego, eu dei tudo que é humanamente possível de dar e nós dois sabemos disso. Olha, não é que o Terceira Chamada agora virou um programa de fofoca, negativo, mas nós vamos analisar o comportamento, as situações à luz da doutrina espírita. E Márcia Libonati, a gente sempre costuma dizer, ninguém se casa para ser infeliz. Mas veja lá, se nós nos considerarmos espíritos em processo de aprendizagem em mais uma reencarnação, fica muito mais fácil nós entendermos algumas decisões do outro, mesmo que sejam decisões e comportamentos equivocados. Nós sabemos que nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Então você, meu querido amigo e amiga, não se casou e não está casado para ser infeliz. Mas coloque uma coisa na sua mente. Ainda somos seres espirituais, trazemos as nossas tendências e um veio para ajudar o outro. Se não deu certo, saia como amigo. Porque daí você também estará dando uma grande contribuição para a educação dessa alma. Porque veja lá, se você começar a ficar falando mal de um e de outro, quem passa a ser de fato o perturbado e o sofredor ou a sofredora da história é você. E você não quer ter esse texto na sua vida. Então, Márcia, que possamos entender, não é, de fato, de que nós somos espíritos ainda inferiores, as pessoas não estão por acaso em nossas vidas e devemos o quê? Equacionar para que de fato possamos ajudar e não inflamar mais a situação, não é verdade? Estamos aqui para aprender. A evolução é essa. É o grande desafio de todos nós. O desafio diário é que possamos ver e com aquela situação aprender o que fazer de melhor daquilo e nos tornarmos mais humanos, né? Com certeza. Quando a gente resgata uma matéria dessa aqui, como eu falei no início, Terceira Chamada não é um programa de fofocas, de celebridades. Mas é porque neste horário nós temos muitos casais, muitas pessoas agora que estão na sua cama, na sua rede, no seu trabalho, um tanto confuso diante de relacionamentos. O Espiritismo, meu querido amigo e amiga, nos coloca: reencarnação é reencontro. Não dá para ficar junto, então vamos buscar o máximo de equilíbrio.
E quem sabe, numa próxima reencarnação, fazermos os ajustes necessários. O que não compete é porque tem muita gente, Márcia, que lendo uma matéria dessa, inclusive esta jovem, ela levanta uma bandeira, não tem que fazer a onda. Não tem que fazer a onda, não. Não vá na corda que você tem que colocar nas redes sociais que a pessoa não presta, que isso, que aquilo. Não compra essa ideia. Então veja, avalie a situação, tire a aprendizagem necessária, crie o amigo ou amiga e a vida continua. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que nos olha com bons olhos. E se você ficar alterado, você não vai conseguir olhar para os lados. É uma aprendizagem um tanto dolorosa para algumas pessoas, mas lembre-se, tire isso da mente. Que inclusive eu vou resgatar até a nossa primeira curiosidade. Se você não relaxar a mente, automaticamente algumas células irão se perder. E o que acontece? Você será muito mais estressado ou estressada. Devemos fazer essa limpeza na mente, tirar as más informações, as experiências dolorosas e ficar com a devida aprendizagem para não cair mais tarde. Sabe por que as pessoas elas costumam sempre dizer, mas nunca tive sorte para homem, nunca tive sorte para mulher? É porque não aprendeu. Não tira a aprendizagem do momento. Se você tirar a aprendizagem do momento, quando vier pessoa semelhante a que lhe causou dor, você não vai embarcar no relacionamento. Você vai fazer o quê? Não. Aprendi a primeira vez, não vou chorar novamente. Então sempre vai aparecer alguém que vai acrescentar a felicidade de que você tanto quer. Diga lá, Márcia. É aquilo lá, como Deus nos fala, amai-vos uns aos outros, né? Sim. A questão da empatia, né? O que eu devo fazer ao outro que não deva me magoar, né? Assim, compreender e me compreender, né? A relação emocional. Eu falo também a questão das doenças mentais, Sim. né? Vem daí, da relação com o outro, da relação comigo, né? E começar a me perceber a autoconsciência, a consciência do outro. E assim vai. Então vamos lembrar sempre, querido ouvinte, meu querido amigo, nada de depressão, nada de síndrome do pânico, nada dessas doenças do mundo dito moderno. Você, assim como eu, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Aprendamos com as situações e vamos continuar a nossa jornada. Nada de fofoca, viu? Só trouxemos porque nos traz uma análise à luz da doutrina espírita. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, e aí tá tudo preparado para o Sírio? Olha essa, Pinduca, Pinduca, quem vai ao Pará? Parou, terra boa, é o Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. 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 No comércio agitação, o velho fez uma parada. Na rua 7 de setembro, é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba batendo quem são eles e no rancho não posso me emocionar. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simão!
parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. Vou fazer a brincadeira com vocês. Vamos lá. Quem vai parar? Tomou açaí? Mais alto um pouco. Quem vai parar? Tomou açaí? Mas quem vai parar? Tomou açaí? E quem vai parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. No começo agitação, o velho fez uma parada na rua 7 de setembro, é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tendo quem são eles e no rancho não posso me emocionar. Quem vai parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simão! Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Vou falar de Belém, do meu Belém do Pará. Depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem mangueiras frondosas, garotas negosas e o Largo da Sé. Tem a maior romaria, lembrando Maria, Virgem Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Eu vou falar de Belém, do meu Belém do Pará. Depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem mangueiras frondosas, garota negócio e o Lago da Sé. Tem a maior romaria, levando Maria, Virgem Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. 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 Vamos a uma curiosidade. Mundo animal. Leões que nunca foram derrotados possuem a juba mais escura, mas ao perder uma briga, o animal fica com os pelos claros. Esse processo acontece devido a mudanças hormonais ocasionadas pelo estresse, e as fêmeas utilizam isso como base para escolher seus parceiros. Querido amigo, então esteja sempre bonito e belo porque elas escolhem. Olha como elas escolhem. Mundo animal, aprendemos e muito. Comportamento, nós somos um projeto de Deus para a felicidade. Vamos sempre ficar bonitos. Nada de briga, viu? Nada de briga. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja. Continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe.
Minutos de Sabedoria foi tirado do livro de Carlos Torres Pastorini, Mensagens Boas. Tenha sempre na bolsa, aí no carro, que às vezes a gente precisa de um ânimo. Afinal de contas, somos espíritos em processos de evolução, em mais uma reencarnação. Nada de desânimo, vamos ter sempre ânimo para viver. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Vamos à Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é imortal se reviste da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quer dizer, querido ouvinte, Paulo está citando de que, de fato, o que nós sempre dizemos neste programa, a morte não existe. O que nós dizemos sobre morte é nada mais, nada menos do que a nossa volta ao mundo espiritual, porque o espírito continua sendo incorruptível. Aquilo que chamamos de corrupção, que é o corpo de carne, que diz assim, morreu, desapareceu tudo, mas aquele que é incorruptível permanece, que é o espírito. E ele diz que o que é imortal não existe. O que é imortal será revestido de imortalidade, falando do quê? Do espírito. E olha só o que Kardec questiona na questão 319, porque tem muita gente, Márcia Libonati, que tem medo da morte. Mas vem aquela reflexão: se nós somos seres reencarnantes e já morremos várias vezes, lógico, em corpos diferentes, como falamos, morte é corpo de carne, o espírito é o mesmo. Por que o ser humano tem medo da morte? Por que nós temos medo da morte? E aí Kardec faz essa pergunta 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo espiritual? Sabe quantas vezes tu já morreu, Marcelo Bonatti? Diversas. Não sabe, várias vezes. Olha a resposta dos imortais. É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde,
reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Eu costumo dar esse exemplo. Quando tu vais a um aniversário, a uma festa, qualquer comemoração aí, dessas da vida, quando a festa está muito boa, aí alguém chega e está na hora de ir embora. A gente toma um susto, não é? Com Já! certeza. Não, mas eu não quero ir, porque não quer perder a alegria do momento. É mais ou menos que acontece isso. Tem pessoas que vivem tão bem, estão vivendo tão bem, que elas se esquecem que são seres imortais. Por isso que o medo da morte vem, porque a vida delas estão bem. E por isso que nós falamos aqui neste programa que jamais nós devemos perder a nossa referência, o quê? Espiritual. A alegria que sentimos é uma alegria de alma, mesmo que seja proporcionada por coisas materiais, mas é a alegria de alma, a satisfação. Quando você está digerindo uma bela comida, de uma coisa gostosa, é a alma que está sentindo o prazer das coisas de Deus, mas nós sabemos que é transitório, que aquele efeito vai passar. Então, o que nos causa espanto é porque nós, costumeiramente, esquecemos da nossa origem espiritual. Por isso que Paulo diz, vou contar um mistério, que na realidade não é nenhum mistério, o despertar da alma, lá do outro lado. Então, para você, querido ouvinte aí, nunca perca o seu lado religioso. Uns são simpatizantes do espiritismo, mas gostam de ir para a igreja católica, evangélica, umbandista. Não perca essa referência, porque nós só estamos de passagem no corpo de carne e um dia nós iremos. Para que essa perturbação não prevaleça por muito tempo, que ela seja passageira, rápido a gente se acostuma no retorno da vida espiritual. Então, o medo da morte se dá pela empolgação que nós estamos tendo em vida. Que sejamos claros, vamos aproveitar ao máximo as coisas materiais, sem esquecer que somos de origem espiritual. É isso mesmo, né, Márcia? Com certeza, aquela ideia, ainda tem um bolo de chocolate. Isso. Né? Então vamos entender a nossa espiritualidade diante de nós mesmos e perante ao nosso próximo. Quem foi, só está nos esperando lá. E se nós formos primeiro, nós também vamos esperar essas pessoas lá. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME Compromisso, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Criador dos mundos e deste meu coração, se bendito por tanto amar. Eu que andava só e nada via ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. Que meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por
preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, laia, laia. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a alegria dos outros. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso, faça isso, você vai vencer. A alegria dos outros. Um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta a Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médium, mas sinto que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? O médium, olhando-o profundamente, ouviu a voz de Emmanuel que lhe respondeu: Fale a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isto que está lhe fazendo falta, meu filho, a alegria dos outros. Será que já paramos para refletir que todas as grandes almas que transitaram pela Terra estiveram intimamente ligados com algum tipo de doação? Será que já percebemos que a caridade esteve presente na vida de todos esses expoentes, missionários que habitaram o planeta? Sim, todos os espíritos elevados trazem como objetivo a alegria dos outros. Não se refere o termo, obviamente, à alegria passageira do mundo, que se confunde com euforia, com a satisfação de prazeres imediatos. Não. Essa alegria dos outros, mencionada por Emmanuel, é gerada por aqueles que se doam ao próximo. É criada quando o outro percebe que nos importamos com ele.
É quando o coração sorri de gratidão, sentindo-se amparado por uma força maior, que conta com as mãos carinhosas de todos os homens e mulheres de bem. Possivelmente, em algum momento, já percebemos como nos faz bem essa alegria dos outros, quando de alguma forma conseguimos lhes ser úteis nas pequenas e grandes questões da vida. Esse júbilo alheio nos preenche o coração de uma forma indescritível. Não conseguimos narrar, não conseguimos colocar em palavras o que se passa em nossa alma quando nos invade uma certa paz de consciência por termos feito o bem de alguma maneira. É a lei maior de amor, a lei soberana do universo, que da varanda de nossa consciência exala seu perfume inigualável de felicidade. Toda vez que levamos alegria aos outros, a consciência nos abraça, feliz e exuberante, segredando ao pé de ouvido: é este o caminho. Continue. Sejamos nós os que carreguemos sempre o amor nas mãos, distribuindo-o pelo caminho, como quem semeia as árvores, que nos farão sombra nos dias difíceis e escaldantes. Sejamos nós os que carreguemos o amor nos olhos, desejando o bem a todos que passam por nós, purificando a atmosfera tão pesada dos dias de violência atuais. E lembremos, a alegria dos outros construirá a nossa felicidade. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Não vamos perder o nosso contato com Deus. Somos de origem divina, somos imortais. As emoções que possuímos agora, neste momento, elas prevalecerão com a nossa partida do corpo de carne. Então, entenda-se como ser imortal. Jesus nos ensinou como nós devemos viver num corpo de carne. Participava de banquetes, de festa, alegria com os amigos, mas sempre ele dizia que o meu reino não é deste mundo. Para lá eu vou um dia. Essa que tem que ser também os nossos pensamentos, a nossa análise perante a nossa vida. Saiba aproveitar o seu próximo. Então não se divorcie tanto de Deus, não se afaste, mas busque cada vez mais as pessoas próximas de você. Às vezes a vida nos toma com umas certas preocupações que às vezes sentimos medo de muitas coisas. Mas vem Jesus e diz: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Vem o Espiritismo, nos coloca no cenário da nossa imortalidade e do mundo espiritual à nossa volta. Então vamos elevar o pensamento ao mais alto grau de evolução que nos é concedida. Vibrarmos para que essas energias nos alimentem, fortalecendo o nosso corpo de carne, também sendo doador para aquelas pessoas que se encontram acamadas e doentes. Mas você pensa que está sozinho nesse levante? Negativo. A galerinha que está há mais de 24 anos conosco, sempre participando vibracionalmente com este momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gisiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo lá na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias no bairro da Sacramenta, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira e os meninos Tiago, Nicolas e o Nicael, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curió Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera,
ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família. Renata, lá no Rio de Janeiro. Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva, em Barcarena. E aos amigos aqui da RBA. Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveiras. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libodati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações, uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Já diz o espírito Isadora de Boá: a falta de conhecimento, em algumas situações, gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo,
Após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.